Hoje a gente vai falar sobre educação financeira, o primeiro passo para a sua liberdade. Veja que aqui eu falei educação financeira, passo para a liberdade. Eu não falei liberdade financeira. Liberdade, liberdade de vida, liberdade de bem-estar, liberdade para a sua felicidade. Então, educação financeira não significa somente liberdade financeira, significa liberdade no sentido mais amplo da palavra. Então, eu vou começar te fazendo uma reflexão. Por que as pessoas investem? Adriana, afinal de contas, por que investir? Por que as pessoas investem? Bom, a primeira resposta é: as pessoas investem para realizar sonhos. E esses sonhos podem ser bens materiais ou podem ser bens emocionais. Aquela grande viagem, aquele intercâmbio para os filhos, aquela liberdade financeira na sua melhor idade. Quando a gente fala em realização de sonhos, não é somente os bens materiais, são os bens tangíveis, mas também os intangíveis. Porém, muitas pessoas não conseguirão realizar os seus sonhos. E por quê? Porque a economia está mudando constantemente, mas a maneira de investir, não. Sabe aquela coisa assim? Ah, eu faço porque os meus avós sempre disseram. Ok, a gente sabe que conselho de vô e de vó é algo muito bom. Mas em termos econômicos, como era a economia naquele momento? Como que se comportava o dinheiro? Como que se falava de dinheiro? O que realmente era bom e o que não era bom? Muito diferente dos nossos dias de hoje. Aliás, eu te digo que a economia muda de hoje que você está assistindo esse vídeo, talvez para o mês que vem, para o ano que vem. Quem dirá para a época dos nossos avós ou até mesmo dos nossos pais? Então é importante que você tenha consciência do quanto essa economia muda diariamente e o quanto você precisa se adequar. Então aceite conselhos, mas olhe o momento atual. O que dá para fazer com a economia atual? O que dá para fazer com os números atuais? É isso que eu vou te dizer aqui no vídeo de hoje. Então eu vou começar trabalhando com uma literatura bastante comum, que no final, aliás, eu vou deixar para você uma lista de livros que eu acho bem interessante que você se aperfeiçoe. Mas hoje eu vou falar aqui um pouquinho da literatura do Pai Rico e Pai Pobre. É um trecho do livro do Pai Rico e Pai Pobre que diz assim: a inteligência financeira é constituída por 4 habilidades: a capacidade de entender números, as estratégias de investimentos, o mercado e as leis. Vamos combinar que o mercado e as leis a gente não pode mudar, não é mesmo? Não está nas nossas mãos. Mas a capacidade de entender números e as estratégias de investimentos, essas habilidades sim, estão aqui, ó, na palma da nossa mão. E não adianta depois falar assim: ah, sabe por que eu tô nessa situação? Porque o governo é não sei o quê, porque o imposto é não sei o quê, porque lembra da crise não sei o quê. Não, 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 não. Lembra sempre, o mercado e as leis não estão nas nossas mãos. Mas se você tiver essas habilidades da capacidade de entender os seus números e das estratégias de investimentos, eu posso te garantir que aconteça o que for com o mercado e com as leis, você terá uma vida financeira muito saudável. Então vamos falar dessas 2 habilidades principais. Começando pela capacidade de entender números. O que eu estou querendo dizer com isso? Você conhece os seus números, mas conhece de verdade? Você sabe exatamente quanto você tem na sua conta bancária? Quanto entra? Quanto sai? Mas é de verdade, não é mais ou menos. Aí às vezes eu ouço assim: ah, nem quero ver, nem quero ficar vendo. Esse tá o problema. Não adianta não querer ver. Ah, mas eu não tô tão bem, mas sabe que às vezes eu olho, parece que tá só no vermelho, mas aí é que tem que olhar. Porque se não olhar, não sai do vermelho nunca, só piora. Ah, ou tem o outro lado. Ah, eu tô tranquila, sempre tô com dinheiro na conta, sempre sobra, eu sou muito controlado, tá sempre dinheiro na conta. Quanto? Quanto é esse dinheiro na conta? Porque lembra do que eu falei no começo? Não adianta trabalhar e depois largar o dinheiro que você nem sabe onde tá. Então é importante que você conheça os seus números, que você saiba exatamente quanto entra, quanto sai. Sabe aquelas taxas de banco? Sabe aquelas coisas que são cobradas na sua conta? Você não sabe porque você não conhece os seus números.
Então é importante que você ame olhar para os seus números. Não é ficar viciado, bitolado, nem nada disso, mas que você realmente valorize os números que você tem e que você os conheça profundamente. Depois, você projeta os seus números de acordo com os seus sonhos e objetivos? Bom, você sabe que eu já pensei, Adriana, que o meu sonho está muito distante ainda. Só que se você não projetar os seus números de hoje para atingir os seus objetivos, eles sempre vão estar longe. Então é preciso que você olhe para os seus números e faça a sua projeção. Não importa se isso vai demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos. Se você não projetar, você não vai atingir. E o sonho e o objetivo vai estar sempre longe. Então é importante que você veja a sua realidade de hoje e o que você precisa fazer para atingir os seus objetivos e os seus sonhos. E eles podem ser de curtinho prazo, de médio e de longo. Então você pode projetar uma viagem para o ano que vem. Você pode projetar algo para os seus filhos daqui a 5, 10 anos. E você pode projetar a sua aposentadoria e liberdade financeira daqui a 20, 30 anos. Lembre, curto, médio e longo prazo. É preciso projetar, é preciso acompanhar. E por último, e não menos importante, você conhece os principais indicadores econômicos? E lá vai começar a falar termo técnico. Olha só, primeira coisa que você precisa fazer aqui é parar com essa história de que isso é chato, isso eu não entendo nada disso. Tem que entender. Número tem que entender, indicador econômico tem que entender o básico. Quais são os principais indicadores econômicos? Bom, você precisa saber quanto está a taxa de juros no Brasil. Para que eu preciso saber disso? Porque quando você for pedir um crédito, você vai saber se ele está muito caro ou se ele está realmente em conta. Ou, quando você for fazer um investimento, você vai saber se aquele investimento realmente é uma boa ou não, porque você vai saber a taxa de juros do Brasil. Agora pensa comigo, hoje, nesse momento desse vídeo, nós estamos em 2020, nós temos uma taxa de juros a 3% ao ano. Aí eu ouço muita gente falar assim, nossa, consegui um crédito super bacana. 1,5% ao mês. 3% ao ano. 1,5% ao mês é um bom crédito? Olha a diferença do que a gente está falando. Mas se você não sabe quanto é a taxa de juros anual, 1,5% parece um número pequeno, né? Parece interessante. Ou ainda eu tenho o outro lado. Mas eu sou investidor. E eu consegui um investimento, sabe, Adriana, que me paga 1,5% ao mês. Epa! Se a taxa de juros está 3% ao ano, como que você tem um investimento que te paga 1,5% ao mês? Tem que desconfiar, alguma coisa tem de errado aí. Olha a importância de você saber, tanto se você ainda está do lado do crédito, ou se você já está do lado do investimento. Se você não souber quanto está a taxa de juros, você não sabe se balizar. O que falarem para você que é bom, você vai acreditar. E o que mais eu preciso saber de principal indicador? Dólar. Mas eu não vou fazer viagem internacional. Mas eu não compro nada em dólar. Engana-se. Quando você entra num supermercado para fazer a sua compra dentro da sua casa, pode ter certeza que 70% pelo menos do que você olha em todas as prateleiras tem o dólar envolvido. Sabe o trigo? Então, o nosso trigo tem mais de 70, 80% de importação. E aí? Todas as suas massas do domingo, aquele pãozinho francês, são nas pequenas coisas que o dólar está ali, Por isso que muita gente vê a taxa de juros cair, a inflação melhorar e fala, meu Deus, mas por que o supermercado parece que está ficando cada dia mais caro? Bingo, por conta do dólar. Mas você está ainda pensando que eu não faço viagem para o exterior, eu não preciso saber do dólar? Precisa saber sim. Qual outro principal indicador econômico? Ibovespa, Bolsa de Valores. O que eu ouço todos os dias? Mas quem diz que eu vou aplicar em ações? Esse negócio é muito arriscado, não vou aplicar em ações. Engana-se também. O Ibovespa é um termômetro da economia, se ela está aquecida ou se ela está desaquecida. Então, quando você vê um Ibovespa, que seja nos jornais aí, da televisão ou da internet, está subindo, opa, economia aquecida, emprego, consumo, tudo está rodando. E a bolsa está caindo. Economia não está aquecida. Desemprego provavelmente vem por aí, inflação
é um termômetro da economia. Então, esses três tem muitos outros importantes, mas esses três são os principais indicadores econômicos que você precisa saber, que você precisa acompanhar. Não importa qual é a sua profissão, não importa o que você faz. Você ganha dinheiro? Precisa saber, precisa entender. Então, aqui está uma capacidade de entender número. Perfeito? Aí, quando eu vou lá para a literatura, de novo, do Pai Rico, Pai Pobre, ele diz o seguinte: a inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro, sem a inteligência financeira, desaparece rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você correr atrás cada vez mais de ganhar dinheiro, ganhar cada vez mais dinheiro, se você não tiver a inteligência financeira desde já. Eu ouço também: não, eu tô me estruturando, sabe? Quando eu ganhar um pouquinho mais, quando eu tiver, porque agora o dinheiro não tá dando pra nada, então quando eu ganhar um pouquinho mais, aí eu vou saber. Não vai. Se você não fizer isso agora, com o que você ganha, com a sua realidade de hoje, não pense que quando você melhorar, você vai fazer. Tem que fazer já, tem que fazer agora. Não independe do quanto você ganha. Olha o que tá dizendo aqui. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro, mas sem inteligência financeira, você vai ganhar dinheiro e ele vai sumir. Eu ouço muito nesses minhas quase 2 décadas aí de mercado financeiro, pessoas da melhor idade me dizerem assim: sabe que eu fiz dinheiro nessa vida, viu? Olha, mas que eu fiz dinheiro. Nossa, mas já foi muito dinheiro que caiu na minha conta. E o que tem hoje? E o que tem hoje? Dificuldade financeira? Não consegue otimizar, tem um investimento que, se viver mais 10 anos, vai ficar sem, vai gastar tudo. Então, não é o quanto você ganha, mas o como você age com a sua inteligência para administrar esse dinheiro. E aí eu vou trazer uma ferramenta muito bacana para você agora, que inclusive eu vou disponibilizar aqui em PDF, então você vai conseguir baixar para que você possa estar fazendo com grande frequência. O ideal é que você faça aí pelo menos de 3 vezes ao ano, se você for uma pessoa controlada. Se você estiver num pleno descontrole, o ideal é que você faça pelo menos 4 vezes ao ano. Então, imprime, vai fazer agora junto comigo e depois você vai repetindo. Coloca aí alarme no seu celular, na sua agenda. Profissional de alta performance tem que ter acompanhamento. Então coloca e não esquece, tem que ser sempre refeito, tá bom?